Gálatas, capítulo 3. Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos. Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Permitam-me perguntar: como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. Respondam-me, será que Deus, que os presenteia com sua presença, com o seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou por vocês confiarem a Ele esse trabalho? O que acontece com vocês não é diferente do que ocorreu com Abraão. Ele creu em Deus e esse ato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Não é óbvio que quem deposita a confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, é antiga e mostra que todo o que tentar viver a justiça por esforço próprio, independente de Deus, está destinado ao fracasso. As Escrituras resumem isso assim: maldito aquele que não consegue cumprir tudo aquilo que está escrito no livro da lei. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus. E essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida da fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz estas coisas, observar as regras, continua vivendo por elas. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas quando Ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu. Amigos, permitam-me citar um fato do cotidiano para ilustrar a vida de liberdade de que estou falando. Quando o testamento de alguém é ratificado, ninguém pode anulá-lo, nem acrescentar-lhe nada.
É o caso das promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras, na linguagem cuidadosa de um documento legal, não dizem aos descendentes, referindo-se a todos em geral, mas ao seu descendente. A palavra está no singular, referindo-se a Cristo. Quero explicar esse texto. Um testamento, mais tarde ratificado por Deus, não é anulado por um acréscimo anexado 430 anos mais tarde. A promessa contida no testamento não foi negada. O adendo, com suas instruções e regras, não diz respeito à herança prometida no testamento. Então, qual o objetivo desse adendo que chamamos lei? Foi um acréscimo às promessas originais contidas na aliança feita com Abraão. O propósito da lei era preservar um povo pecador na história da salvação até que Cristo, o descendente, viesse herdando as promessas e concedendo-as também para nós. Evidentemente, a lei não foi dada num encontro direto com Deus, mas foi dada por anjos e por um mediador, Moisés. Se há um mediador como havia no Sinai, então o povo não se relaciona diretamente com Deus, não é mesmo? Mas a promessa original é a bênção direta de Deus, recebida pela fé. Estaria então a lei contra a promessa? Seria uma negação da vontade de Deus para nós? Nunca! Seu propósito foi mostrar que não tínhamos um relacionamento de verdade com Deus, ou seja, mostrar como é absurdo esperar que um sistema religioso consiga sozinho o que só é possível com fé, pelo cumprimento da promessa de Deus. Pois, se observar regras pudesse trazer vida para nós já a teríamos obtido. A questão é que, enquanto ainda não havíamos chegado a ponto de responder com fé ao Deus vivo, fomos devidamente guardados e protegidos pela lei mosaica. A lei era como aqueles tutores gregos bem conhecidos de vocês que conduzem as crianças à escola e as protegem de perigos ou distrações, certificando-se de que chegarão aonde devem ir. Mas agora que chegaram ao destino, não precisam mais desse tutor. Pela fé em Cristo, vocês têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi um simples banho, mas um novo começo. Vocês também passaram a usar novas roupas, roupas de adulto na fé, a vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com as promessas da aliança. Gálatas, capítulo 4. Permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Ainda que legalmente seja dono da herança, estará submisso a tutores e administradores até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Assim acontece conosco. Como escravos, dependíamos dos dominadores deste mundo sem autoridade sobre a própria vida, pois ainda não havíamos sido emancipados.
Mas, quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho, nascido de uma mulher, sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Assim, fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo Papai. Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para escravos. E como filhos, são também herdeiros, com pleno acesso à herança. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses que nem deuses são. Mas agora que conhecem o Deus verdadeiro, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, como podem se sujeitar novamente a esses pretensos poderes? É como temer o bicho-papão. E não é isso que vocês fazem quando observam tradições e superstições associados a datas e festas especiais? Será que foi em vão tudo o que fiz por vocês? Meus queridos, gostaria muito que se pusessem em meu lugar. Afinal, foi o que eu fiz quando estive com vocês. Como vocês foram sensíveis e gentis, em nada me prejudicaram. Quando preguei para vocês pela primeira vez, estava doente e nem pude prosseguir jornada. Sei que não é fácil receber um hóspede doente, mas vocês me trataram tão bem como se eu fosse um anjo de Deus ou como se estivessem recebendo o próprio Jesus. O que aconteceu com toda aquela alegria? Sei que vocês teriam me dado os próprios olhos se fosse preciso. Tal era o carinho com que cuidaram de mim. E agora, de uma hora para outra, parece que virei inimigo de vocês? Foi só por dizer a verdade? Não posso acreditar. Os pregadores de heresias tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objeto deles é fazê-los dependentes da aprovação e da orientação que pretendem dar. Querem apenas se sentir importantes. É muito bom que vocês sempre façam o bem, mesmo quando não estou por perto. Por que mudar de atitude para comigo quando estou longe? Querem saber como me sinto agora até que a vida de Cristo seja uma realidade na vida de vocês? Como mãe em dores de parto. Ah, como eu queria estar com vocês! Eu nem falaria nesse tom tão severo, abrindo o coração. E vocês que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu por iniciativa humana, o filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia. Representa o que acontece em Jerusalém. Uma vida escrava que produz escravos como descendentes. É o caminho de Agar. A segunda fala da Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, nossa mãe. É o caminho de Sara. Lembrem-se do que Isaías escreveu. Alegre-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Exulte e cante, você que nunca sofreu as dores do parto. Porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da mulher casada. Não está claro, meus queridos, que como Isaque, vocês são filhos da promessa? Nos tempos passados, Ismael,
O filho nascido por iniciativa humana perseguiu Isaque, o filho da promessa, pelo Espírito. Não é o que vemos agora? A perseguição promovida pelos hereges de Jerusalém segue o modelo antigo. Há um texto nas Escrituras que nos diz o que fazer. Expulse a escrava e seu filho, pois o filho escravo não será herdeiro com o filho livre. Não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade que vem do Espírito.